Fala, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo reagindo aí ao pós-jogo do empate entre Corinthians e Palmeiras 2-2 na Neoquímica Arena. Um jogaço, os gols do Palmeiras, dois marcados pelo Rony, os gols do Corinthians marcados pelo Roger Guedes e pelo Gil. E os comentaristas estarão aí analisando a partida, analisando o clássico. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. E antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Tá aí um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho um total aí de R$ 2.149, 1.474 já está liberado, posso sacar agora se eu quiser, e tem um valor de 675 que ainda serão liberados. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Susto, exatamente. Todo mundo tomou um susto. Você podia imaginar o Duqueiroz, você podia imaginar o Maicon, você podia imaginar o Fausto Vera e você vê o Juliano lá. Contra o Palmeiras, ainda mais, parecia uma ousadia muito grande, de fato, do Lázaro. E eu tô com o Zupac. Eu acho que acabou dando certo, ele conseguiu entregar. Claro, até não acho que aí, pelas questões que o Calçado já citou, não é um time que você vai manter o tempo todo, que você vai poder jogar o tempo todo com essa formação. Mas é uma formação que pode ser interessante, inclusive, para quando começar o campeonato por pontos corridos, para você usar em determinados momentos da partida, num caso de necessidade. Eu ainda acho que o Corinthians vai jogar muito com os dois volantes, né? Vai jogar com dois a escolher entre todos esses. Nem citei o Paulinho, mas acho que isso vai acontecer ainda. Mas, de qualquer maneira, é aquilo que eu falava. O jogo ele significa mais para o Corinthians, porque é o Corinthians quem precisa encontrar mais soluções para o que vem pela frente. E o impacto do resultado, porque se perde o jogo dentro de casa, podia até ter feito um jogo desse nível. Um bom jogo que fez hoje. Se perde o jogo em casa, sim. Todo o nosso discurso aqui ia ser menosprezado. O tapa do Everton nessa bola do Gil é outra coisa. É verdade, porque infelizmente assim são as coisas. Mas eu acho que pelo que foi o jogo, pela alternância de superioridade de um time e do outro, e ninguém está falando que o Corinthians está no mesmo nível que o Palmeiras. Não é isso, evidentemente. Por isso que o jogo é tão representativo para o time. Mas assim, nos 90 minutos foi um jogo que no primeiro tempo você teve Corinthians, Palmeiras, Corinthians, superioridades ali alternadas. No segundo tempo, Palmeiras e depois Corinthians. E foi um clássico. O Corinthians é um time em casa, outro time fora. Fora de casa ganhou um clássico também. Venceu o São Paulo. Eu ia falar isso, né? O Lázaro dois clássicos, um empate e uma vitória. Que aí você estava falando do Vitor Pereira. O Vitor Pereira mas hoje ele jogou muito melhor do que jogou contra o São Paulo. Jogou melhor. Muito melhor. Sim. Foi um time vivo o jogo contra inteiro. Contra o São Paulo, ele fez os gols e ele se defendeu mesmo. Então ele deixou o São Paulo e contra-atacou. Este jogo, a gente falou em alternância. Alternância significa que o jogo variou. É que não foi assim, o Palmeiras dominou o jogo e o Corinthians conseguiu sair com o empate. Não, foi um jogo em que o Palmeiras o Corinthians criou problemas para o Palmeiras, recebeu de volta a resposta, devolveu e Cássio trabalhou e o Everton também. Então isso foi o mais legal do jogo, porque você poderia esperar, falar, o Corinthians empatou, poderia ter vencido até, mas ele só se defendeu. Sabe que eu me pergunto, isso não aconteceu no jogo. O quanto, porque, enfim, comecei o programa elogiando a postura dos dois times, seja do ponto de vista desportivo, né, de tratar o jogo de futebol como um jogo de futebol e não como uma luta de boxe, seja do ponto de vista tático dos dois times terem buscado a vitória, né, se alternando para isso, mas os dois buscaram a vitória durante os 90 minutos. Eu espero que num eventual mata-mata seja assim também, porque essa é a dúvida que eu tenho. É a relação entre o que é a Supercopa, entre o nível de um jogo de uma Supercopa
jogos valessem. Mas aí a primeira fase do estadual, tudo isso é mais possível, né? Mas acho que no caso do outro Corinthians, foi um jogo de entrega, como falou o Calçade, que um jogo de entrega como se fosse uma final de campeonato. O Corinthians precisava mostrar que ele tinha como enfrentar o Palmeiras, e acho que no nível atual que o Corinthians está, ele não pode se dar o direito de tentar enfrentar o Palmeiras abaixo do seu 100%. Hoje ele tentou jogar o próximo de 100% mata-mata e enfrentou o Palmeiras. O Palmeiras também entregou, o Palmeiras também valorizou bem, né? Sim. O Palmeiras também jogou ali. Acho que o Palmeiras Então, caiu quando... o pior momento do 2-1. Palmeiras no jogo, a hora que o Abel mexeu no time. O Palmeiras teve uma queda com as trocas. Quando entraram o Mata-mata só vai ter na Jair, final. o Breno Aliás, Lopes, né, quando saiu o Atuesta, Hendrick, quando isso. entra o Atuesta. Eu não tiraria o Vai Hendrick. ter mata-mata. É a questão do banco do Palmeiras. Que a É a gente... questão do banco do Então. Palmeiras, e eu digo mais. Apesar do Gabriel Menino ter feito um senhor jogo contra o Flamengo, Anulando o Gerson, diz. é que depois do que o Gerson tem jogado, não tem assim, Ele foi sabe, o primeiro, né? mas Ele foi o é mérito. Tem não muita vou- gente não vou entrar anulando o nessa discussão. Gerson, né, nesse Então, momento. o Gerson ainda não voltou bem de fora. Mas, de qualquer maneira, apesar do Gabriel Menino ser um jogador importante, uma alternativa importante, talvez até titular na temporada, eu acho que um jogo como esse expõe ainda mais a necessidade do Palmeiras ir para o mercado buscar uma reposição para essa função. Pensando na temporada toda, nos grandes jogos, no crescimento da equipe, na possibilidade do técnico perder jogadores ao longo do ano. Eu acho que mais pelo elenco, né, Bira? Pelo elenco, do não. que pela incapacidade do Gabriel Menino de executar a função de titular. Sim, mas no o Gabriel time do Menino tem Palmeiras. direito, por exemplo, de não jogar bem alguma vez. Mas acho E que aí, isso- e aí é o Jailson. mas acho que acontece com Quem todo sabe o mundo. Jailson cresça. Mas por enquanto, aí é o Jailson. Eu concordo contigo, porque eu acho que assim, né, muito ficou essa impressão depois da Supercopa e de um começo de campeonato estadual que, saíram o Scarpa e Danilo e tá tudo bem. É claro que não é assim. E o Gabriel Menino nem foi tão mal assim, tá? Só tô falando que não fez uma partida que eu diria suficiente para ser titular do Palmeiras. Eu acho que Como o Palmeiras tem sido. essa necessidade, ela existe por conta de um elenco que vai ter que disputar 3 competições, que perdeu 2 dos seus principais jogadores e que não era um elenco em que sobravam jogadores. Então, é claro que se você perde 2 dos seus titulares, um deles o melhor jogador da última temporada, é normal que você diga, esse elenco não era tão amplo assim para você dizer, tá tudo bem, não necessitamos de reposição. Claro que existe muita expectativa em relação aos garotos, a gente ainda não viu o Fabinho jogar, o Hendrick está começando a jornada dele com a camisa do Palmeiras, eu acho até que jogou bem hoje, estou de acordo com o Zupac, essa para mim é a curiosidade. Num jogo em que a gente falou que tem tanta gente, tanta coisa para elogiar, talvez as coisas mais discutíveis do jogo sejam as escolhas daquele que, em geral, exceção feita ao seu comportamento na beira do gramado, só recebe elogios. Ele tirou o Hendrick no melhor momento do Hendrick no jogo. A hora que ele estava pelos lados, dando um calor danado nos laterais do Corinthians, dificultando a marcação, ele tirou o Hendrick essa hora para As colocar trocas o não Breno funcionaram, isso não é nem isso é indiscutível, né? Mas assim, Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o clássico na Neoquímica Arena, 2-2, jogaço mesmo, as duas equipes aí estão de parabéns, 2 gols marcados pelo Rony e Gil e Roger Guedes fizeram os gols do Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.